Por que o Brasil está fazendo isso, sendo que o Brasil é o que mais vai perder caso os Estados Unidos tomem medidas, e é o que está acontecendo agora? Será que o Brasil está sendo usado como porta-voz dos outros governos? Gostaria de entender a sua posição, porque não faz sentido nenhum para o Brasil bravatear sem ter nenhum preparo. Até tentando ajudar aqui o governo e o senhor. Porque o Paraguai não envia o seu embaixador para cá, exatamente porque Itaipu não dá transparência. Itaipu não está dando transparência. O governo brasileiro, especificamente o ministro das Relações Exteriores, não está indo adiante com o que é necessário de criar uma comissão binacional, o que já foi tomada essa decisão no Paraguai, mas precisamos de uma comissão binacional criada aqui no Brasil, acordo já foi assinado em 2021, e está sentado no escritório do ministro das Relações Exteriores. Ele não vai adiante, então ele é, sim, vinculado aos desvios praticados por Itaipu. Eu queria saber da sua posição com relação a isso. Você acha que o Brasil é um bom parceiro? Sem dar transparência aos parceiros? Que péssimo parceiro é o Brasil! Você entraria em negócio com qualquer país, ministro? Eu acho que foi em 2023, né, que o acordo de Barbados, que o senhor também protagonizou, esse acordo de Barbados, para ter eleições livres na Venezuela. O senhor foi signatário, foi um protagonista, testemunha, mas acho que o senhor teve influência ali, né? Eu queria saber a sua postura com relação a essas eleições na Venezuela. Nós sabemos que estamos em transição. Está óbvio as medidas do governo para sair do grupo de amigos do Ocidente e entrar para o grupo de amigos dos stalinistas, dos ditadores, dos multipolares, que é a nova palavra. Eu não quero entrar no debate político interno, porque não foi para isso que eu fui chamado. Eu tenho minhas opiniões, evidentemente, mas isso não é o caso aqui. Mas eu preciso falar de algumas questões. A primeira digamos, uma palavra, eu acho, nem diria de desagravo, porque ele não precisa disso, mas das referências negativas que alguns fizeram ao ministro Mauro Vieira. Se não negativas, pelo menos assim, derrogatórias, né? O ministro Mauro Vieira é um excelente diplomata. Ele foi um grande embaixador, foi embaixador em Buenos Aires, foi embaixador em Washington, foi embaixador na ONU, foi só no último governo que ele foi mandado para um país europeu, que não é tão próximo de nós, digamos assim, país da Europa Oriental. E foi ministro de Estado também no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu conheço, ele foi meu chefe de gabinete, uma vez formalmente mesmo, durante o governo Lula, e já tinha sido o meu chefe de gabinete meio informal, porque o chefe de gabinete que eu tinha era mais um intelectual, assim, que dava opiniões, como eu, dava opiniões, mas que na hora de resolver o problema concreto, o Mauro Vieira era sempre necessário. Então, eu quero dizer, e essa não é uma opinião minha, não, essa é uma opinião do presidente da República, porque se o presidente da República quisesse, ele poderia ter me convidado para ser ministro. Ele convidou o Mauro Vieira porque achou que ele era o mais adequado para o momento, e ele é mais adequado e tem sido um excelente ministro. Por exemplo, só para entrar numa questão, por exemplo, essas questões que dizem respeito a Itaipu, que foram levantadas pelo deputado Luiz Bragança, eu não sei nenhuma delas em detalhe. Eu acompanho, evidentemente, claro que é importante ter relações, não, já fiz isso no passado, ter relações com o Paraguai, mas a amplitude dos temas diplomáticos é muito grande, Então, na realidade, o presidente me manda cuidar de alguns assuntos, algumas crises, alguns temas, como foi o da Venezuela em determinado momento, por isso eu fui a Barbados, mas quem conduz a política externa sob orientação do presidente é o ministro Mauro Vieira, e sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. Talvez eu, pela minha idade, ter mais liberdade de falar, um pouco menos cauteloso, e isso possa dar uma impressão falsa. Mas, obviamente, eu não posso concordar com nenhuma dessas questões. E sempre, em todos os assuntos, a nossa coordenação tem sido perfeita. Eu, na realidade, me sinto conselheiro do presidente e conselheiro do Mauro também. Porque eu tenho 63 anos de ligação com a vida diplomática. Né? Passei por vários governos, fui ministro do governo Itamar Franco, fui embaixador do presidente Fernando Henrique Cardoso, em postos cruciais. Então eu procuro defender o interesse do Brasil. Claro que a gente pode discordar, e é por isso que eu vou tentar dar algumas respostas aqui ao que foi falado. Não sei se vou... agradeço até os que se referiram da discordância com gentileza e respeito, que é como eu também pretendo tratar. Agora, eu vou responder algumas das questões que eu não sei se eu vou poder receber todas. Bom, com relação à Venezuela eu já falei muito, mas o nosso objetivo aqui era tentar pacificar. Nós mantivemos um diálogo muito importante com o presidente Chaves. E graças ao... Aliás, não foi sozinho. O presidente Lula, quando propôs um grupo de amigos da Venezuela, ele propôs e foi imediatamente aceito por todos, inclusive pelos Estados Unidos. O Colin Powell, na época, eu fui a uma missão na OEA, ele deu uma entrevista coletiva comigo para
vê-se que aquela era a solução, porque o grupo de amigos foi que permitiu que houvesse um referendo revocatório, enfim, uma longa história. Eu não estou dizendo que você não precisa concordar com todo mundo, nós tínhamos uma boa relação com o Uribe, ele agora até está condenado por corrupção, mas ele era de extrema direita, de direita, vamos dizer, não sei se é extrema direita, mas vinha aqui, cada vez que ele tinha um problema, ele não ia para Washington, ele vinha ao Brasil, porque ele sabia quem podia conversar com o Chaves e ajudá-lo a resolver um problema lá na fronteira, ou do que ele dizia que era apoio às Farc, sei lá, era o Brasil, não era os Estados Unidos. Até hoje a gente ouve, às vezes ouve, digamos assim, em voz baixa, porque as pessoas têm muito medo de ser punidas, mas ouve até de autoridades americanas que o único país que pode ajudar numa solução da Venezuela é o Brasil. Mesmo nos Estados Unidos tem duas linhas. Os Estados Unidos tem um enviado especial do presidente Trump negociar o petróleo, lá em troca de prisioneiros ou outras questões, e vai um outro dizer que tem que praticamente invadir, não sei se usou essa palavra, mas enfim, que é colocar força militar. Então, essas questões da diplomacia não são questões simples, não são questões só como escolher um time de futebol. Então a gente tem que entender com quem a gente pode conversar. Aliás, o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, ele dizia uma frase que eu gosto muito, eu acho que é um grande ensinamento. É preciso a gente saber conversar com os adversários. Com os amigos não precisa, é só ir seguindo, fazendo e tal, vai tudo mais ou menos. Então eu acho que é preciso ter esse tipo de relação. E eu acho que a gente tem que ter esse tipo de relação. Houve uma referência à capa que eu escrevi ao Hamas, eu não sei se eu estava certo ou errado, mas naquele momento, em primeiro lugar é o seguinte, a maioria da população na Palestina, incluindo na Cisjordânia, apoiavam o Hamas. E aquilo era um processo de negociação de paz. Como é que você poderia trazer esse processo para uma coisa mais importante, que era o reconhecimento do Estado de Israel? Era esse o nosso esforço. Então, como havia uma ala, aparentemente perdeu, mas aliás, há muitas versões sobre também, digamos, a ação do 7 de outubro, né? A relação do 7 de outubro, e inclusive informações de inteligência que não foram levadas em conta. Mas o nosso objetivo era encontrar a paz. O governo da OTAN, como o da Turquia, tinha um representante do Hamas lá. Então você tem que conversar com seus adversários, você tem que conversar com aqueles com quem você discorda. E isso é válido para todos, a não ser quando chega uma situação extrema. Hoje em dia não há condições de conversar, obviamente. Mas também não há condições, praticamente, não estou comparando, cada um tem seu nível, com o atual governo israelense. Isso não é uma noção só brasileira. Os países europeus, progressivamente, como eu já disse aqui, não quero me repetir. Mas, enfim, alguém alegou aí, eu não me lembro, desculpem aí, eu mantive a lista, de que o Brasil não reconhece o Holocausto. Reconhece, obviamente que reconhece, deplora. O presidente Lula visitou o Holocausto, eu visitei, já tinha visitado antes, e visitou o Museu do Holocausto. Foi abrir aqui uma entidade também voltada para isso. A minha opinião é a opinião de muitos judeus, a não instrumentalização do antissemitismo. Michel German é uma pessoa totalmente respeitada, ninguém vai dizer que ele é eu não sei, uma coisa que eu tenho que repudiar, mesmo não sendo da minha alçada, estava aqui, é a ideia de que o governo do presidente Lula pode ter sido financiado pelo narcotráfico. Isso aí eu tenho que repudiar, mesmo sendo um assunto fora, digamos assim, da minha alçada. Isso não tem condições. Então nós temos procurado dialogar com todos. Eu digo que hoje em dia é muito difícil, mas não foi assim. Eu tive com o Ariel Sharon, pouco depois da retirada das... Estou me estendendo muito, você me fala, mas pouco depois da retirada dos assentamentos em Gaza, foi uma conversa normal. Discordamos em muitos pontos, concordamos em outros, mas havia diálogo. Hoje em dia não há. Hoje em dia não é só o Brasil. Não é o Brasil, os países, crescentemente, países europeus, a Alemanha, que coloca isso como uma questão de Estado, diz que não vai vender armas que possam ser usadas em Gaza. Né? Sem falar em vários países que tomaram a decisão recente de Espanha, França, Eslovênia, Irlanda, não vou lembrar de todos, de reconhecer o governo palestino. Então a nossa posição sempre foi uma posição pelo diálogo, sempre foi a favor do diálogo, sempre foi a favor do reconhecimento de dois Estados, vivendo em segurança um com o outro, e vizinhança e de maneira viável. Essa sempre foi a nossa posição e não mudou.